Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. É de manhã, são 6 horas agora, tá? Hoje eu acordei às 4h40. Falei com o Papai do Céu, orei por todas as coisas que eu precisava orar. Inclusive eu tenho uma lista de pessoas que eu estou orando. Umas pediram, outras porque eu estou vendo que estão passando por situações difíceis. Então a Bíblia diz que nós temos que orar por todos os homens, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Meus amados, sem mais delonga, eu quero falar de um outro ponto importante, já que estamos falando de um assunto pertinente a nós, seres humanos, e de alguma forma eu quero ver se eu consigo ajudar alguém, pelo menos livrar alguém de um mal maior, tá? Qual é a finalidade desse canal? Pelo menos ajudar uma pessoa, né? Dinheiro nós não temos, né? Mas pelo menos se conversarmos aqui e conseguirmos ajudar alguém, já é importante. Isso aqui não me torna superior a ninguém, não. Eu sou um servo, eu sou o teu servo, tá certo? Se você puder e você abriu esse canal pela primeira vez, curte nossos vídeos, compartilhe, comente, tá? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas e nós consigamos de alguma forma ajudar alguém. Lembrando que o assunto que estamos comentando por esses dias, nessas gravações, não é especificamente relacionado a um lado, é os dois lados, homens e mulheres. Haverá momentos que nós vamos falar de um lado, haverá momentos que nós vamos falar do outro lado. Tanto o homem quanto a mulher têm a sua parcela de contribuição nessa sociedade, para o bem ou para o mal. Tá. Outro sim que eu quero dizer aqui sobre, nós vamos falar ainda sobre o casamento, a família e tal, tá? E o título de hoje é A Infidelidade e Suas Consequências. Existe um ramo da sociedade que já tem entendido que a infidelidade já não é como se fosse pecado, né? Muitos juristas, pessoas que defendem um outro lado da vida, diferente, aquele lado da orgia, da falta de respeito e compromisso de uma pessoa que tem que ter uma com a outra, já tem certas atitudes e comportamentos como normal, só que isso é destrutivo, é lento, mas é destrutivo. A sociedade, né, ela vai perdendo as suas estruturas quando as suas bases são destruídas. O capítulo 13 do livro de Hebreus diz, né, capítulo 13 do livro de Hebreus, 13, diz assim, 13 verso 4, 13 verso 4, pera lá, deixa eu abrir aqui Hebreus 13, 4, diz assim, graças a Deus já mandei fazer meu óculos, bênção. Hebreus 13 diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Leito é o local onde dormimos. Tá entendendo? Se ali é o local de dormir quem casou, não tem que deitar outra pessoa. Você tá entendendo? Assim, você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Venerado, pois, é o matrimônio, o leito sem mácula, onde não tem traições, né? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
Não tem como escapar. Não tem, tá? Não tem como escapar dessa verdade aqui. Porque alguns intelectuais nem lê mais, você não vê ler certos pontos na Bíblia. Mas, porque é agressivo, que não que eu sei o quê. É engraçado, as pessoas são muito valentes para vacilar. Mas para reconhecer que vacilou, não. Foge do peso da verdade. E isso é ruim, né? Ó, a infidelidade, seus efeitos, suas consequências. Que consequências virão com a infidelidade? Eu relacionei 5, que depois elas podem serem subdivididas em subtópicos. Mas eu vou só dar uma introdução, porque esse assunto ele rende, tá? Primeiro, a infidelidade ela produz a traição, tá? A pessoa trai a confiança do outro. Isso vice-versa, tanto homem quanto mulher. Há homens que acham que só ele tem o direito de errar. E se a mulher errar, ele mata. Nenhum dos dois tem o direito de errar. Porque quando erram, eles comprometem suas vidas. Direitos são iguais. Deus compara homens e mulheres em direitos iguais. Quem acha que tem vantagem ou privilégio nessa questão é o ser humano. É o ser humano. Então, se você entra naquele estágio da infidelidade, você comete traição. Você traiu uma promessa. O que você falou com a sua esposa lá no altar? Hein, rapaz? O que você disse para ela? Que você estaria com ela nas alegrias, nas tristezas, na bonança, na escassez. Que você cuidaria dela nas suas enfermidades, né? E agora, o que você tem feito? Então, tudo isso, tá? Isso serve para a mulher também. Quando praticamos infidelidade no casamento, produzimos traição. Segundo, vem agora a próxima consequência: separação. Uma coisa puxa a outra. Um mal puxa o outro. Traiu. O outro descobriu. Não gostou. Rachou o casamento agora. Certo? Terceiro, após a separação, vem como um mal, porque o divórcio é um mal. O terceiro aqui é o divórcio. Ele é mal. Ele é terrível. Alguém acha que o divórcio é um escape. Não. Olha, eu estou aqui citando esse ponto de traição e infidelidade. De infidelidade. Só que nas questões de vivência entre marido e mulher, todos os casos precisam ser analisados. Eu não estou aqui sendo totalitário. Todas as situações precisam ser observadas, né? Ninguém vai viver num estado de hostilidade, de violência, né? A pessoa apanha quando é criança. Um adulto, depois que fica adulto, não vem ao caso isso. Não vem ao caso. Tem pessoas que gostam, depois de adulto, sentar o pau na pessoa, bater na pessoa como se a pessoa fosse criança. Isso acabou. Mas tem gente que acha que tem esse direito. Então, existem situações hostis, existem situações de risco de morte, que isso precisa ser avaliado. Eu estou falando na questão da infidelidade. Tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, eu falei como consequência terceiro, o divórcio é terrível, é doído, é castigante para os dois lados, né? Nessa questão, estou falando nesse ponto, entenda bem. Quarto, famílias
divididas, né? Quando acontece isso, nós temos agora famílias divididas que vão ficar ambas de um lado e do outro, sem como se comunicar, dificuldade para se comunicar, pode-se perder aquela amizade que se tinha. Há casos que os pais de quem foi o infrator ou infratora, eles ficam do lado daquele que sofreu a injúria, né? A injustiça, porque por mais que a pessoa seja filho, você não vai concordar com o pecado daquela pessoa ou com a má ação daquela pessoa. Tem pais que eles ficam do lado daquele que sofreu, né? Há outros não. Ainda consegue ter laços de amizade, mesmo que haja esse divórcio. Não deu para viver junto devido à infidelidade, a pessoa não quis mais, então ali é o divórcio. Eu estou falando de consequências. Quinto, o sofrimento dos filhos. Todo filho, ele precisa de uma referência. Todo filho precisa ter referências. Essas coisas aqui que eu citei, eu acho que uma das piores situações são os filhos, que eles sofrem. Você lembra do último caso que está saindo aí nos telejornais, nas mídias sociais? De um casal que o esposo maltratava o garotinho e esse garotinho veio a óbito? Pensa comigo, vamos analisar aqui. Realmente, eu te pergunto, realmente existia amor entre aquelas pessoas? Por que que esse garotinho veio a óbito, sendo ainda uma criança? Por isso que eu te falo, quando as nossas relações, elas não são observadas no âmbito das consequências, nós esquecemos. Esse caso desse rapazinho, desse garotinho, não é o único. São vários casos que acontecem na sociedade, que pessoas têm situação mal resolvida e quem sofre são os filhos. Então, essas são as consequências da infidelidade. E quando isso acontece, acaba chegando na sociedade. Aquele garoto ou aquela moça, sem uma estrutura, sem a referência dos pais que possam lhe ajudar, lhe amparar, lhe dar um bom conselho, lhe conduzir ao bom caminho, eles não têm. Só que o mais interessante que eu observo, que isso não está acontecendo só na sociedade que não é cristã, ou que não segue nenhuma religião. Está acontecendo justamente entre os cristãos também. Há muitos cristãos que estão praticando a infidelidade. Algumas igrejas, por exemplo, já não se pode mais ter a manifestação espiritual, que é o cumprimento bíblico. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas o Consolador virá e vai ficar com vocês até eu voltar. Em muitos lugares, igrejas, o Espírito Santo, ele é execrado, porque ele mostra essas infidelidades, ele mostra essas más ações. Então, em muitos lugares, está acontecendo esses tipos de infidelidade, principalmente naqueles que se dizem cristãos, e muitos desses estão no serviço cristão, cometendo infidelidades, achando que está certo e ainda continuam pregando, evangelizando, cantando, ministrando, como se nada tivesse acontecido, como se Deus não existisse, como se Deus ia aceitar esse mau estado dessa pessoa. Pode ser quem for, pode ser o maior homem considerado da face da terra, que este mal não é aceito por Deus. Outros sim. Quando você lê Mateus capítulo 7, verso 1,
verso 21 a 23. O que está escrito? Mateus, vamos ver se eu leio aqui, porque a visão não está 100%. Vamos ver aqui. Mateus 7, do verso 21 a 23 diz: nem todo aquele que diz Senhor é Senhor entrará no reino dos céus. Presta atenção nisso. É muito difícil você ver alguém lendo um versículo desse na igreja ou nas redes sociais. É muito difícil. Muitos estão igual, muitos querem, hoje em dia, está igual aquela caixinha de promessa. Tirar a mensagem ao meu gosto. É verdade? Mas e essa verdade aqui, ó? Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor é Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Qual é a vontade do Pai? Que se amem, que se respeite, que cumpra o que promete no altar. Né? Tem que cumprir. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, tá uma palavra lá que se você não for cumprir aquilo que você votou, é melhor que você não vote. Está entendendo? Ó, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você pode fazer tudo isso aqui, mas isso não te dá Deus não te deu uma procuração para você fazer o que você quer. Só porque você expulsa demônio, faz maravilha, não, ou profetiza, Deus não te deu a procuração para você fazer o que você quer, não. Né? Verso 23. Então lhes direi, Jesus, são palavras de Jesus, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você acha essa palavra pesada? Porque agora dizem alguns advogados do diabo aí que esse tipo de palavra é palavra de ódio. Não é palavra de ódio, não. É porque quem não tem responsabilidade não aceita uma palavra dessa. Mas quem tem responsabilidade, respeito ao próximo, respeito a Deus, vai aceitar uma palavra dessa e dar glória a Deus ainda. Né? Outro sim, para fecharmos aqui, o casamento é mandamento e é excelente, mas não nos isentas das tentações. Então nós temos que tomar muito cuidado. Casou, a moça pode ser tentada. O rapaz que casou pode ser tentado também. Mesmo que seja já um homem maduro após os 40, igual o meu caso, eu posso ser tentado também. Mas se eu assumir um compromisso, o que é que eu vou fazer? Eu não vou dar atenção à tentação, porque ela vem. Compreende? Outro, quero ler para você aqui em Tiago capítulo 4, verso 7, para fecharmos. O que está dizendo aqui? Tiago 4 e 7 diz assim, ó: se fizermos isso aqui, nós temos uma chance muito grande de não cairmos nas armadilhas do diabo. Olha só, Tiago capítulo 4 diz assim: sujeitai, pois, a Deus. O que está dizendo aqui? Respeitai a Deus. Guarde os mandamentos de Deus, sua palavra. Aí o restante do verso diz: resisti o diabo, suas ofertas, suas oferendas, seus trunfos, resisti, e ele fugirá de vós. Então, se nós não temos capacidade de resistir o diabo e cedemos às tentações, nós assinamos uma procuração para o diabo fazer o que quiser na nossa vida. Então, depois você lê com calma o capítulo 4 de Tiago, porque lá no versículo 1 do capítulo 4 diz: de onde vêm as pelejas, as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso
a saber dos vossos membros que guerreiam, você sabe onde eu quero dizer, né? Esses desejos insanos que não termina. Então, alguém vai me perguntar assim, mas Marcos, o que eu devo fazer diante disso? Foge da tentação, respeite a sua esposa, foge da tentação, respeite o seu esposo, que o teu trabalho, se você for uma serva de Deus ou um servo de Deus, Jesus não vai se comover com o teu trabalho se você vive uma vida paralela, uma vida em que você faz o serviço de Deus, mas também acha que pode viver errando. Não. A santidade, ela é oposta à promiscuidade, ela é oposta a esses males, essas dissoluções em que o ser humano vive. Quer ser abençoado tanto aqui na terra e no céu, conforme Jesus falou? Obedeça a Deus a sua palavra, cumpra a tua fidelidade no teu casamento. Aí você vai ter uma vida abençoada junto do seu marido ou da sua esposa, terão filhos abençoados, e tudo que você fizer, conforme diz o Salmo 1 diz, e tudo quanto este homem fizer, ele prosperará. Dá uma lida no Salmo 1 para você ver, que fala de bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Que Deus abençoe a sua vida. Esta palavra aqui é para te ajudar de alguma forma. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.